Eu tô sozinha no oitavo, né? Tá. Então tem... O oitavo, 27, eu acho. É porque o que veio falar comigo é o grupo O líder vídeo do... tem data de entrega, Reale? Hum? O vídeo que o senhor pediu para eles Tem data de entrega. O vídeo tem que ser entregue até o dia 1º de junho. Tem 10 dias para fazer o vídeo, certo? Russo, a nota deles e a nossa vai valer para todas as matérias? Não. Vai fazer para minhas matérias e para a matéria de Luiz. Agora, se algum professor quiser dar, aí é com o professor. Mas inicialmente é só eu e Luiz. Entendeu? E o área biológica. Quantos alunos tem no oitavo? Amanhã, tu vai contar lá, que eu vou dar minha aula agora. Ô, Rialo, Oi. o Igor falar aqui comigo, porque ele disse que não participou da aula hoje de manhã. Ele não participou. Então, ele é um dos líderes do grupo, um menino muito, muito competente. Eu mandei ele... Ele ficou em qual grupo? No Educação Física ou Nutrição? Na Educação Física. Educação Física, pronto. Eu mandei ele procurar. Foi, ele me procurou. Vamos lá, gente. Chegou. Então, passando. Vamos ver agora, gente, a relação interespecífica harmônica, certo? A gente viu as intraespecíficas harmônicas, agora a gente vai ver as interespecíficas harmônicas. A gente vai ter aqui, por exemplo, mutualismo. Mutualismo, tá? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia ambos. Um depende do outro para sobreviver, certo? É bem isso. Um depende do outro para sobreviver, tá certo? É uma troca mútua de favores, tá certo? Então, como exemplo aí, a gente vai ter os líquens, que se associam entre algas e fungos, micorizas, que se associam entre fungos e vegetais, tá? Então, líquens é como se fossem fungos associados a algas e outros fungos, certo? E micorizas são fungos que se associam entre vegetais, tá certo? Então, ó, eles trocam nutrientes, certo? Vejam aí, por exemplo, que a raiz desse fungo, desse cogumelo, ela está entrelaçada com a raiz desse vegetal. Isso aí, então, está acontecendo uma troca de nutrientes, certo? Às vezes o fungo ele está com um déficit em algum nutriente e a planta, por ter uma raiz maior, absorve mais nutriente e aí ele pode absorver esse nutriente, entendeu? Então, aí é uma troca mútua, vamos dizer assim, tá? Outras formas de mutualismo, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Nesse caso aqui, ó, o cupim e protozoários, boi e bactérias. Por exemplo, no estômago do boi, assim como a gente também, existem bactérias, tá certo? Que são bactérias ruminantes. O que é que acontece? Essas bactérias, elas digerem celulose, no caso do boi, certo? Essas bactérias fazem a digestão da celulose, justamente que é a celulose que está aí nas plantas, né, que eles comem, no capim, nos galhos secos e tudo mais, que o boi come isso. E aí a bactéria faz a digestão da celulose para o boi poder se alimentar, e em troca disso o boi dá alimento a elas. Entendeu? Então um ajuda o outro. A mesma coisa são as bactérias do nosso intestino, tá certo? A gente alimenta, né, as bactérias do nosso intestino e em troca disso elas podem simplesmente
como é que eu posso dizer? Nos proteger contra alguns outros agentes causadores de doenças, por exemplo, certo? Eles fazem a regulação intestinal. Então, vejam que é uma troca mútua. Nem a gente vive sem as bactérias do nosso intestino, e nem as bactérias do nosso intestino vivem sem estar no nosso intestino se alimentando dos alimentos que a gente come. Tá certo? São trocas mútuas. Protocooperação também é uma relação interespecífica. No caso, não, peraí. É uma relação interespecífica, certo? Em espécies diferentes, porém são harmônicas, certo? Protocooperação é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória, tá? É aquela coisa. Enquanto o mutualismo um depende do outro para sobreviver, na protocooperação existe uma ajuda dos indivíduos, certo? Mas, se não existir, eles sobrevivem numa boa. Tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei aqui algumas imagens. Ó. Existem alguns pássaros, por exemplo, que eles comem alguns restos de alimentos que ficam aí, ó, entre os dentes do jacaré, e o jacaré não come o pássaro. Tá certo? Então, é uma ajuda mútua, né? Enquanto o pássaro aí limpa os dentes do jacaré, certo? O pássaro palito, ele serve como palito de dente para o dente do jacaré, certo? O jacaré fornece um certo alimento para o pássaro. Eles vivem normalmente, se isso não acontecer, mas são coisas como essa que existem na natureza. Essas coisas são lindas na natureza, tá certo? Outro exemplo aí é o paguru, né? E as anêmonas do mar. O paguru, que é esse crustáceo, eu não sei se vocês já viram, não sei se foi no Procurando Nemo, se foi no Bob Esponja, algum desenho desses, que ele é como se fosse um crustáceo, que ele sai limpando tudo. Já viram isso? Não é tubarão, não? Eu não sei se é tubarão, não sei. É um crustáceo que ele sai limpando tudo. Pronto, é justamente isso o paguru faz. Ele limpa os parasitas das anêmonas. Tá certo? Ele sai limpando os parasitas. E aí, a sujeira, restos de alimentos. Entenderam? Outra protocooperação é o boi e o pássaro anu. Né? Do mesmo jeito, o pássaro anu ele come os carrapatos do boi, tá? Enquanto o pássaro retira o carrapato do boi. Um ajuda o outro, muito de boa. E outra protocooperação, insetos polinizadores, certo? Se alimentam e, em troca, eles fazem a polinização de algumas plantas angiospermas. Então, tudo isso é protocooperação que existe na natureza. Beleza? Beleza. Vocês viram que eu coloquei um artigo para vocês fazerem resumo lá no Google Sala? Reale, Tá é bem como- interessante esse animal que você falou que tira o carrapato do boi. Ele fica em cima assim e o boi nem se O boi não importa tá com nem ele. aí. O boi não tá nem aí, Kaique. Eu já vi outra também que eu não sei como era, não. Eu sei que é no rabo da vaca. Eu não sei se tem alguns pássaros que ficam se alimentando dos mosquitinhos. Do rabo da vaca. Entendeu? Sapo. Entendeu? Então, assim, é bem interessante essas coisas que tem no mundo animal. Abre aspas. Coloquei um artigo lá sobre coronavírus no Google Sala. Vocês viram para vocês resumirem? Eu já comecei. Hã? Eu já comecei já. Tu comentou, né? Pronto, tá lá, 17 páginas. Começou. Deliciosas e saborosas para vocês lerem e realizarem um resumo acadêmico. Eu Certo? já vi uma folha. Tá cortando, Julia. Muito bem. Vamos ver outros aqui, ó. Outras relações interespecíficas harmônicas, certo? Sempre vai acontecer mais relações de espécies diferentes, tá, gente? É o que acontece mais. Então, a gente tem aí o comensalismo, que é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízos ou benefícios para a outra. Vejam só, o comensalismo vai acontecer aí
um benefício para alguém, porém, a outra espécie não acontece nada para ela. Tá? É como se fosse uma pessoa se aproveitando da outra sem que cause um prejuízo. Porque se nesse caso causasse um prejuízo, aí não seria comensalismo, seria parasitismo. Eu estou me aproveitando de você, mas eu estou sugando sua energia. Isso é um parasitismo. Agora, se eu me aproveito de você e não causo nada, nenhum dano a você, nem dano, nem benefício, nem prejuízo, é comensalismo. Tá certo, gente? Aí esse comensalismo ele pode ser de duas formas. Existe o comensalismo típico ou só comensalismo mesmo, tanto faz, que é a relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra sem prejudicá-la. Exemplo, abutres que se aproveitam de restos de presas dos leões, tubarões, dos leões, de restos das presas dos animais. Por exemplo, um leão se alimentou. Tem restos de alimento de carne de animal nos dentes dele, nas presas dele, nas garras dele. Entendeu? Ele está alimentado, ele vai deitar e ele vai dormir. Ele não quer saber de comer, não. Então o abutre vem e se alimenta daquele resto que está lá nas presas do leão. O abutre come o resto de carne dentro da boca do leão e o leão não faz nada. Vocês acreditam? Uhum. Não faz nada. Então, gente, isso é comensalismo. Tá certo? Não tá nem aí. Não adianta. Ó, veja como é diferente da protocooperação. Na protocooperação, o passarinho ele pode comer as coisas que pode um bicho, um parasita, que pode gerar uma como é que eu posso dizer? Pode gerar uma doença no animal. Entendeu? Aí ali ele está comendo, ele está ajudando. Um está dando um alimento a outro, o outro está retirando, no caso do boi lá. Mas nesse caso aqui, não gera nem prejuízo e nem benefício. Certo? Tanto faz se ele está fazendo ou não. Não vai importar em nada para o leão lá no caso. Outra é o caso do tubarão e do peixe rêmora. O peixe rêmora é interessantíssimo, gente. Ou você fica dentro, ou você fica fora. É minha cachorra. Vem pra cá. Mostra ela aí. Oi? Mostra ela. Vem cá pra você. Ajuda aí, vem. Ai, olha a Jujuba. Oh. Ei, quer me dar não? Não. Ela não vai? É, bebê. Vem, bebê. Balete. Aí vejam, gente. Vejam só. No caso do peixe rêmora, ele é um peixe que ele tem uma ventosa que ele se liga embaixo do tubarão, como vocês estão vendo aí na imagem, ó. E aí, o resto de comida que fica aí na boca do tubarão, ele come. Entendeu? Muito safadinho esse peixe. Tá? Olha o inquilinismo agora. Inquilinismo é uma relação ecológica também comensal. Porém, não tem nada a ver com alimentação, e sim com moradia. Tá certo? Então, veja, é uma relação ecológica em que a espécie inquilina vive sobre ou no interior de outra espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Certo? Não acontece prejuízo. Então, por exemplo, orquídeas, bromélias, certo? Orquídeas, bromélias, elas podem simplesmente, ficar em cima das árvores, e árvores muito altas, para poder pegar a luz solar, já que elas não conseguem crescer muito. Eu tenho Entendeu? todos os nomes de quem Isso está é um caso aí específico chamado de no grupo de epifitismo. nutrição. Eu vou te mandar, aí os que não estiverem no de nutrição, aí tô adicionando de atividade Ô, física. Guilherme, Ô, Guilherme, fecha o desliga o Oi. microfone. Fecha o microfone. Certo? Então, vejam, epifitismo é uma das relações assim específicas que eu falei a vocês, certo? Que é somente para isso. São as plantas que, entre aspas, eu não vou dizer parasitam, porque parasita é desarmônica. Elas se inquilinam, né? Elas enrolam-se nas árvores, certo? Para poder ir lá para cima
para poder buscar a luz do sol. É chamado de epifitismo. É um tipo de inquilinismo, certo? Certo. Vamos ver agora as relações intraespecíficas desarmônicas. Gente, intraespecífica é dentro da própria espécie. A gente vai ter essas duas como as principais. Competição intraespecífica ocorre entre indivíduos de mesma espécie e é motivada por disputas por território, alimento, companheiro sexual, tá certo? Então, por exemplo, você tem aí, vocês sabem que um bando de leoas, elas só obedecem a um leão, certo? Então, um leão pode brigar com outro em troca daquele bando. Isso é um tipo de competição. Um leão pode brigar com outro em troca de território, certo? Em troca de alimento. Então, isso é uma competição. Eles estão competindo por alguma coisa, certo? Aí, veja, é desarmônica. Porque alguém aí vai se prejudicar, certo? No caso do canibalismo, o nome já diz tudo, certo? Canibalismo é quando um ser se alimenta do mesmo ser de mesma espécie, tá? É o ato canibal, certo? Exemplo, louva-a-Deus, a viúva negra. A viúva negra ela é canibal. Ela usa o macho para reproduzir e depois se alimenta dele. Entendeu? Então, tudo isso são casos de canibalismo que acontecem. Aí, ó, uma competição por alimento, tá vendo? Lindo esse caso. Relações interespecíficas desarmônicas. Agora são as relações fora da espécie. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a competição interespecífica, que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e geralmente vai ocorrer quando duas espécies apresentam sobreposição de nicho ecológico. Lembram o que é nicho ecológico? Que é o papel que um ser vivo desempenha no ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um papel no meu ambiente e outro ser de outra espécie tem o mesmo papel que eu, então a gente está competindo. Tá certo? Então, por exemplo, a disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho das populações. Vejam, a disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho das populações. Gente, quando acontece uma competição, nesse caso, uma competição entre espécies, pode acontecer ou coisa boa ou coisa ruim, certo? Veja, como eu falei a vocês, a competição interespecífica ela vai gerar um malefício, certo? Se ela é desarmônica, ela tem que gerar um malefício. Alguém vai se beneficiar e outra pessoa ela vai se beneficiar, certo? Porém, isso pode acometer alguma população de espécies, certo? Porque se por um acaso voltando, e ações humanas elas podem também gerar um desequilíbrio para que determinadas competições desse caso possam acontecer. Entendam que cada espécie ela tem o seu ambiente, certo? Então elas precisam realizar o seu nicho ecológico naquele ambiente. Se por um acaso uma espécie ela sai do seu ambiente para realizar o seu nicho ecológico em outro ambiente que não é dela, vai acontecer a competição interespecífica, certo? Só que aí é que tá. O que é que está acontecendo para que aquela população de animais saia do seu ambiente para poder ir para o ambiente de outros seres? Então, algo acontece, certo? Algum desequilíbrio ambiental acontece para que aconteça essa migração de espécie para outro ambiente. Deu para entender? Então, por exemplo, eu tenho piranhas de uma certa espécie, certo? Em um rio. E esse rio começa um monte de jacaré foi para esse rio. Aí as piranhas migram para outro rio. Aí elas vão para outro rio com outra espécie de piranha. Então elas vão competir entre si por território,
elas vão competir por alimento, por várias coisas. Entendeu? Então, esse desequilíbrio aconteceu devido àqueles jacarés eles terem ido para o ambiente delas. Mas o jacaré já saiu do ambiente dele para ir para lá por conta de que alguma coisa externa aconteceu no ambiente dele. Entendeu? Então, essas coisas, a competição interespecífica, ela pode também ocorrer devido a desequilíbrios, né? Uma espécie ela vai sair do seu lugar para poder ir para outro, né? Outro ponto, quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, extinta ou emigrar. A mesma coisa que eu falei a vocês, certo? Quando acontece uma competição muito rígida, aquela população ali, ou ela pode morrer todos, certo? Ou elas simplesmente saem dali do ambiente delas e vão procurar um outro ambiente. Elas são obrigadas a sair do ambiente dela, porque elas perderam, certo? E vão para outro ambiente, tá? Aí acontece a emigração, certo? Tudo isso devido à disputa de território, disputa de tudo. Tá certo, gente? Que tudo isso pode gerar um desequilíbrio entre as espécies, tá? Outro ponto. A introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessas espécies competirem pelo mesmo recurso que espécies nativas, tá certo? Vocês sabem o que são espécies exóticas e espécies nativas? Não, eu viajei, foi mal. Vamos lá. Espécie nativa é aquela espécie que ela é original daquele ambiente. Espécie exótica, ela não é daquele ambiente. Por exemplo, o leão, ele é daqui do Brasil? Não. Ele é de onde? Ele é da savana africana. Mas se eu pegar um monte de leões e jogar lá na Mata Amazônica, eu estou pegando uma espécie exótica, certo? E jogando em outro ambiente que não é dele. Então vai causar o quê? Competição. Né? Vai causar na Mata Amazônica, na Mata Amazônica, no Pantanal, onde tem as onças. Então vai acontecer competição, certo? Ok. É interessante esse tema, né? Uhum. Competição agora interespecífica é a mesma coisa? É a mesma coisa, certo? Ainda no mesmo tema. Ele fala aqui sobre paramécios, que são protozoários, cultivados, isolados, apresentam elevada densidade populacional. Esses paramécios cultivados juntos, a espécie de Paramécio caudatum tem sua população reduzida devido à intensa competição da outra espécie. Então, até no meio microscópico, esse tipo de competição ela vai acontecer, certo? Então, existe, por exemplo, uma população de Paramécios aurelia, como vocês estão vendo, que é esse menorzinho aí da primeira imagem, certo? E ele no mesmo ambiente dos outros Paramécios, que ele é o maior, devido ao fato dele se multiplicar muito rápido, né? Vai acontecer uma grande competição e aí os grandes eles vão sair do lugar deles, eles vão procurar outro ambiente, certo? Ou seja, a população ela vai ficar desequilibrada, entenderam? Então a população desses indivíduos elas se desequilibram devido à competição, porque elas migram de um ambiente para outro. Dúvidas? Não. Aqui é uma predação, eu acho. É uma predação. Colocaram aqui o babado aqui, mas é besteira. Gente, a predação ela é aquele tipo de relação ecológica interespecífica que vai acontecer em espécies diferentes e é muito simples. O predador se alimenta da presa. Fácil demais. Tá certo? Dúvidas? Não. Gente, Não. a predação ela é importantíssima. Certo? Por quê? Porque é ela quem vai, por exemplo, equilibrar o número de população de uma espécie. Por exemplo, se eu, por exemplo, exterminar todos os sapos do planeta, sapos, rãs e pererecas, o que é que vai acontecer?
aumento Muito na mosquito. população de insetos. Concordam? Sim. Então, a predação ela é importante porque ela equilibra a população. Se por um acaso uma espécie, um predador, ela entrar em extinção, então eu vou ter uma superpopulação daquela espécie que seria presa. Entendeu? E aí gera um desequilíbrio. Tá certo? Então aí estão alguns casos, né, de predatismo. A onça aí, ó, muito rápida, muito veloz. Nesse caso, esse segundo caso eu não estou conseguindo identificar, mas parece ser uma vespa. É uma libélula, é? Eu acho que o outro é uma Parece que é uma libélula. É, parece ser uma libélula. E ali é uma joaninha com um inseto comum. Um inseto qualquer. Tá certo? Aham. Outro caso de predação, linda essa imagem, né, do falcão. gavião, né? Não, eu não sei que falcão é esse. E nem sei se é falcão, viu? Ele tá parecendo mais uma águia. Pra mim era um gavião. Não, gavião não é não. Gavião ele é menor. Isso é um falcão. Certo? Isso é um falcão. Parece muito com a águia. A águia, ela vai ter o olho, a pupila do olho diferente. Certo? Certo. Vamos ver outras agora. Deixa eu ver aqui. Parasitismo, amensalismo, resumo. Aqui a gente já é outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Parasitismo. Relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos, que seria a espécie hospedeira. Porém, o parasitismo, ele vai sempre gerar um malefício. O parasita, ele se aproveita do outro, gerando um malefício. Pode ser uma doença, certo? Qualquer coisa. Aí existem vários tipos de parasitismo. Tá, gente? Então, Ítalo, aqui, ó. É esse nome aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, nem preciso mais mandar no artigo. Endoparasitismo, que é quando o parasita vive no interior do corpo do hospedeiro, tá? Um exemplo é uma lombriga, entendeu? Um protozoário, a doença de Chagas, e aquilo é endoparasitismo. O ectoparasitismo é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. Por exemplo, carrapato, piolho, certo? Holoparasita são plantas que parasitam outras plantas em busca de seiva bruta. Tá? Uma planta parasita outra, certo? Para obter seiva bruta e seiva elaborada às custas da planta hospedeira, como por exemplo, do cipó-chumbo. Gente, isso pode matar a planta, tá? Então, o cipó, na realidade, ele é um tipo de parasita de plantas. Ele é uma planta parasita. E os hemiparasitas são plantas parasitas que obtêm somente seiva bruta às custas da planta hospedeira. É o caso da erva de passarinho. O parasitismo é um fator regulador do tamanho de uma população. Geralmente os parasitas não matam, pois dependem destes para sobreviver. Agora, depende do parasita, tá, gente? Essa informação ela não está tão aceitável, já que não fui eu que fiz. Depende do parasita. Mas ele colocou geralmente. Geralmente. O cipó, certo? Ele pode matar a planta, sim, porque ele está sugando principalmente a seiva bruta e está sugando as duas seivas, certo? Ele está sugando tudo da planta, a energia, tudo, tá? E uma lombriga, ela pode matar um ser humano. Ela se alimenta e tudo mais, mas um ser humano pode morrer de lombriga, sim. Agora, sim, no caso de uma lombriga, da infestação de lombriga, elas se alimentam, né? Até, se o ser humano não tratar, ele vai morrer. Já um piolho, por exemplo, uma pessoa que morreu de piolho, eu nunca ouvi falar, certo? O carrapato pode matar o cachorro? O carrapato não, mas sim um outro parasita, né? Na verdade, é o parasita do carrapato, que é um protozoário, é uma bactéria que está no carrapato, que pode passar para o cachorro e gerar uma doença. Mas não é o carrapato em si que mata o cachorro, vamos dizer assim, certo? Ele é um vetor apenas.
Certo? Por exemplo, o mosquito da dengue, ele mata a gente? Não, o mosquito da dengue não mata a gente. Ele só traz o vírus da dengue. Quem mata a gente é o vírus. Entendeu? Então, tem essas coisinhas que a gente tem que olhar bem direitinho quando a gente for realizar alguma questão. Dúvidas? Nenhuma. Aqui algumas imagens, né? O carrapato, a tênia, o pernilongo, que é a muriçoca, a erva de passarinho e o cipó-chumbo. E, por fim, o amensalismo, também chamado de antibiose. Uma espécie denominada inibidora libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra espécie amensal, tá? Então, por exemplo, algumas algas elas podem simplesmente liberar substâncias para impedir que animais marinhos se desenvolvam, cresçam, certo? Então, isso ocorre, tá certo? Dúvidas? Não. Não. Então, aqui eu tenho um resumo, um quadro resumo. Esse slide, gente, ele está na internet, mas eu vou passar para vocês. É porque eu tenho que pegar slide por slide, montar e eu tô com preguiça. Certo? Mas eu passo para vocês. Certo? Se eu conseguir baixar, é mais fácil. Aqui está um quadro resumo, gente. O que é positivo é o que é harmônico e o que é negativo é o que é desarmônico. Certo? Uhum. Dúvidas? Nenhuma. Na próxima aula a gente vai falar sobre camuflagem. Essas aqui, então, que eu queria te mostrar. Camuflagem, mimetismo, entendeu? Que é quando um animal imita outro, enfim. Tá, gente? Ok. Então é isso. Tchauzinho. Tchau, Renato. Amanhã. Te amo.